Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir, então, a sua opinião. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avalia que a crise da economia no Brasil saiu do fundo do poço. O presidente do BC diz que a queda do PIB, projetada em 6,4%, é pessimista demais. O tema de hoje é: a economia do Brasil já está saindo da crise? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Nós vivemos hoje, no Brasil, a maior crise de saúde dos últimos 100 anos. Vivemos uma crise mundial sem precedentes na história. A mesma revolução que permitiu o comércio e troca de informações entre o mundo inteiro propiciou a disseminação dessa terrível nova espécie de coronavírus. Nós somos vítimas dessa terrível doença que assola o globo. Mas moléstias e catástrofes naturais como essa são comuns na história da humanidade. Nós iremos sobreviver a ela. Há um futuro nos esperando, onde não precisaremos ficar longe dos entes queridos, onde não precisaremos ter medo de uma pessoa espirrando na rua, onde não precisaremos usar máscaras para ir até a padaria, para ir até a esquina, para ir até o supermercado, ou para fazer uma simples caminhada perto de casa. Mas até chegarmos lá, não podemos nos descuidar das medidas que são necessárias. Na minha estreia no Grande Debate, eu falei sobre o excesso de confiança. Hoje, eu vou tratar de um tema parecido. O problema do otimismo excessivo. O otimismo, é claro, é essencial para que possamos manter a nossa saúde mental. A permanente perspectiva de que as coisas não darão certo transforma a vida num lugar árido, sombrio, infértil. Mas quando estamos lidando com riscos, com projeções de perigos que podem colocar em xeque o nosso próprio futuro, o otimismo pode ser um perigo fatal. Seria uma loucura sair de casa para uma viagem com o carro sem os freios funcionando, esperando que nenhuma situação exigisse a utilização dos freios. Ninguém em sã consciência saltaria de paraquedas sem um paraquedas reserva, confiando plenamente que o paraquedas principal iria funcionar. Muitos analistas fazem uma relação direta entre a crise econômica de 2008 e o excesso de otimismo do mercado. Eu digo isso porque a previsão do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, é bastante otimista. Segundo ele, a economia estaria saindo de um coma induzido causado pela crise do coronavírus e que já teríamos atingido o fundo do poço entre abril e o começo de maio desse ano. Com base nisso, fez novamente a afirmação de que a projeção de queda do PIB do próprio Banco Central seria pessimista. Seguindo a instituição, o Brasil experimentaria uma queda no PIB na faixa de 6,4%. Essa é uma projeção que coincide com o mercado financeiro. Segundo o relatório Focus, a economia nacional teria uma retração na faixa de 6,5%. São faixas maiores do que a estimativa oficial do governo. Segundo os cálculos do Ministério da Economia, a queda no PIB estaria na faixa de 4,7%. Um cálculo que é bem mais otimista do que qualquer outro. Ele destoa bastante das perspectivas do Banco Mundial, que projetou uma queda de 8% no PIB anual, e principalmente do Fundo Monetário Internacional, que recentemente atualizou seus cálculos, passando de uma estimativa de queda de 5,3% para 9,1%. Veja, portanto, essa estimativa do governo, a qual agora se alinha ao presidente do Banco Central, é bastante, mas bastante otimista em relação ao das entidades internacionais. E bem como das próprias projeções que são feitas aqui internamente. Aqui relembro o relatório Focus. É fato que nos últimos meses alguns indicadores mostraram uma melhora, que sinalizam uma retomada da economia.
No entanto, para usar uma expressão do meu querido colega Caio Coppola, não devemos torturar os números, já que eles podem mostrar aquilo que queremos ver, e não a realidade de fato. Na comparação entre os meses de abril e maio, houve uma melhora em 19 dos 25 setores pesquisados pelo IBGE. No entanto, na comparação entre maio e março, o mês anterior do mesmo ano, vemos que apenas 4 setores tiveram uma retomada real. Por isso, precisamos ser cautelosos. Talvez o fundo do poço já tenha sido atingido, mas isso não significa que estamos, de fato, saindo da crise. Nós não podemos nos esquecer que a crise econômica experimentada pelo Brasil não se deve apenas ao coronavírus. Estamos vivendo a sobreposição de crises em cima de crises que se iniciaram em 2015 com o ciclo das commodities, que se agravaram em 2016 com as pautas bomba do Congresso, com o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que se perpetuaram com a incerteza eleitoral de 2018 e que não conseguiram ser superadas em 2019 pelos planos trilionários do ministro Paulo Guedes. A crise atual, além de carregar os efeitos deletérios das crises anteriores, é resultado também da combinação da crise do petróleo do começo do ano, com os resultados do isolamento social, sim, mas também com a instabilidade política causada pelas inúmeras medidas e falas desestabilizadoras do governo federal. Para encerrar, é importante colocar um ponto para a reflexão do debate de hoje. As projeções do governo para o PIB em 2019 eram de crescimento de 2,5% a 3,5%. Fechamos o ano com crescimento tímido de 1,1%, menos da metade do estimado. Eu espero, sinceramente, que as projeções do governo desse ano não estejam tão equivocadas quanto as do ano passado. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Vou explorar aí números bem parecidos com o Dr. Bruno, mas, claro, torturando ele de uma forma diferente. Bom, no campo da filosofia e da política, o conservadorismo ele oferece aí aos seus adeptos uma visão de mundo bem cética e bem questionadora. Faz sentido, né? Porque ninguém é dono da verdade. A maioria das verdades, né, que são vendidas para a gente como certezas absolutas, aí, com o perdão do pleonasmo, elas não persistem ao exame detido dos fatos, muito menos a comprovação pelo método científico. E eu, como conservador, procuro fazer uso aí desse meu ceticismo em outras áreas da ciência humana. Os experts da pandemia, por exemplo, costumam errar muito feio, especialmente sobre a letalidade desse novo vírus. A instituição de maior prestígio, de maior relevo internacional nessa crise, a Imperial College de Londres, publicou um estudo projetando 529 mil mortes só no Brasil. Isso numa situação com 40% de redução nos contatos sociais da população em geral e 60% de redução nas interações com idosos. Esses índices de isolamento, considerados pela pesquisa para estimar mais de 500 mil de mortos, eles são muito próximos da extensa quarentena horizontal praticada aqui no país. Mas, graças a Deus, os óbitos estão estabilizados e nós ainda não atingimos nem 1/5 dessa estimativa alarmista e mórbida, né? E a nossa audiência do mundo das finanças aí, que me perdoe, mas os únicos especialistas que rivalizam com os experts da pandemia em previsões equivocadas são justamente os economistas. O fato que enseja aqui o nosso debate foi a fala do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, sobre o PIB, nosso Produto Interno Bruto, que é a somatória de toda a riqueza produzida, todos os bens e serviços nesse ano de 2020. Só para contextualizar, a economia nacional ela já retraiu 1,5% no primeiro trimestre desse ano, isso em comparação com os 3 meses anteriores. Daí já fica claro que o momento é grave, principalmente se a gente considerar que a projeção anterior à pandemia antecipava mais de 2% de crescimento esse ano. Mas mesmo nesse cenário desalentador de crise, de desemprego, de pauperização, de endividamento, os economistas eles vão do ruim ao péssimo, do preocupante ao catastrófico, beirando aí o apocalíptico. Por exemplo, e aqui vou citar algumas instituições também mencionadas pelo meu debatedor. Aqui, o Fundo Monetário Internacional, ele divulgou no final do mês passado essa previsão de recuo de 9,1% do PIB nacional, o que seria o maior tombo da economia brasileira em 120 anos. Para piorar, o FMI avalia que o rombo fiscal vai elevar a dívida pública para mais de 100% do PIB, se não me engano, 101,5%, contra uma projeção de 85% do governo federal. Na mesma linha,
O Banco Mundial apresentou outros números desanimadores, 8% de retração no PIB do Brasil. Diz o relatório dessa instituição, que também foi publicado em junho. É importante atinar para as datas. Nos países emergentes e em desenvolvimento, a contração da economia, junto à queda na renda per capita, levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema esse ano. Por outro lado, como já foi colocado, nós temos as projeções do Ministério da Economia, que, diga-se de passagem, tem feito um trabalho elogiável de bancarização de dezenas e dezenas de milhões de cidadãos vulneráveis para recebimento do auxílio emergencial. Semana passada, a equipe do Ministério manteve a mesma estimativa divulgada em maio. Então, uma retração de apenas 4,7% no PIB. Isso está publicado no Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica. Mas eu quero retomar os principais números com o espectador da CNN, levando em conta que a publicação dessas projeções, elas se deram no espaço de poucas semanas. Então, Fundo Monetário Internacional, queda de 9,1% no PIB brasileiro em 2020. Banco Mundial, queda de 8%. Ministério da Economia, queda de 4,7%. Claro que os números eles não têm sentimentos, mas entre o percentual mais pessimista e o mais otimista, a variação é maior que 4%. Isso em macroeconomia é um delta gigantesco, e corresponde a uma diferença tão grande, mas tão grande, que nos torna necessariamente um pouco mais céticos, um pouco mais conservadores em relação a essas previsões e as análises dos especialistas, que influenciam a opinião pública. Então, feita essa consideração sobre a natureza da verdade científica e sobre o argumento de autoridade, principalmente, tem uma última projeção sobre o PIB nacional em 2020 que vale a pena ser repercutida e repisada, que é a do próprio Banco Central. E, mais precisamente, a projeção do Boletim Focus do Banco Central, que, grosso modo, reúne as expectativas do mercado sobre os índices econômicos, e conta aí com a colaboração de mais de 100 instituições financeiras. O último relatório Focus foi publicado no começo dessa semana e ele reduziu a expectativa de queda no PIB para menos de 6%, precisamente 5,95%. Então, a julgar pela quantidade de especialistas consultados e dados coletados, e levando em conta que o mercado não costuma torcer contra nenhum governo, esse é um número para a gente ter em mente ao tentar responder a pergunta em debate. A economia já está saindo da crise? Olha, tomara que sim, mas é praticamente impossível responder isso sem o devido distanciamento. Qualquer que seja a resposta, ela vai ser muito precoce e cheia daqueles mesmos vícios dos especialistas da pandemia, que fizeram previsões alarmistas sem o devido domínio dos fatos. Mas eu fiz questão de deixar registrado aqui as projeções mais positivas do governo e do mercado, em contraposição às estimativas mais negativas dos órgãos financeiros multilaterais, que têm uma orientação mais globalista. Vai ser muito interessante observar quem fez a leitura mais acertada da situação. Eu, pessoalmente, sou um otimista inveterado, eu padeço desse mal, doutor. E eu pretendo mostrar ao espectador da CNN que o cenário, embora seja muito desfavorável, não é um desafio insuperável, pelo menos a julgar aí pela nossa história recente. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Eu também sou um otimista. Assim me considero. Embora advogado tem fama de ser pessimista, de sempre esperar o pior, não é o meu caso. Mas tem um dado aqui importante. Você disse que se materializarem as previsões do FMI, se materializarem as previsões do Banco Mundial, nós teríamos a pior queda do PIB da nossa história. Na verdade, Caio, se a projeção do Ministério da Educação, do Ministério da Economia se materializar, nós já teremos a maior queda do PIB da história. Porque até hoje o maior declínio foi em 1990, com uma queda de 4,35%, desde que é feita essa medição histórica do Produto Interno Bruto. Então vamos lá. Você fez uma analogia interessante sobre os números da pandemia e sobre os números da economia, sobre o alarmismo de determinadas instituições e sobre o alarmismo dos economistas. E disse uma coisa interessante, que dá para fazer um paralelo aqui, que a pandemia está estabilizada. Eu vou fazer uma pequena analogia. Eu que estou sempre correndo atrás da balança, eu geralmente costumo fazer regime de quando em quando. Às vezes você está engordando demais. Você pode fazer um cálculo todo mês e percebe que você está engordando, abusando, principalmente em época de pandemia, 3 quilos por mês.
É muita coisa. Você precisa se controlar. Você entra num regime. Você entra nesse regime e você percebe que no segundo mês, não é um regime tão estrito, você passa a engordar só 2 quilos por mês. Caio, você não está emagrecendo. Você está deixando de engordar naquela velocidade. As taxas de mortalidade no Brasil, infelizmente, por conta do coronavírus, ainda são alarmantes, embora a aceleração tenha diminuído. E isso dá para fazer um paralelo com a economia, porque, embora comparando com o mês passado, a nossa queda não seja tão grande, aqui estou falando mês passado, os dados são de maio e abril do IBGE, isso não quer dizer que houve um solavanco que vai catapultar a economia do Brasil em direção a uma retomada completa. Não. Nós precisamos ter muita serenidade nisso, até para que a gente não tenha expectativas maiores. Não podemos esquecer do otimismo de 2008. Eu achei a analogia excelente, eu concordo com a tua análise nesse sentido. Obviamente, ninguém está celebrando aí os números da pandemia. A gente tratou isso num debate anterior, falando inclusive na taxa de transmissão do vírus, que hoje em dia está em 1,03. Parece uma boa notícia, mas ainda significa que a cada 100 pessoas contagiadas, essas 100 pessoas infectam outras 103 e assim sucessivamente. Ou seja, a pandemia ela não está totalmente sob controle, mas seguindo aí inclusive manifestações da OMS, o Brasil está com uma janela de oportunidade sim. Se nós pensarmos obviamente em bloco, não é a melhor forma de pensar a pandemia, mas se nós pensarmos o país em bloco, a gente está com uma oportunidade sim de colocar a taxa de transmissão para um número menor que 1 e considerar a pandemia sob controle, ainda que o platô, então o número de óbitos ainda esteja elevado. Mas o mais importante é controlar, vamos dizer assim, o contágio generalizado e fora do controle. Esse é o primeiro desafio em relação a isso, só para deixar isso muito claro. Eu acho importante também, você trouxe um dado que eu também tinha recuperado de 1990, que foi aquele solavanco de 4,4%. O Brasil vivia uma situação de hiperinflação. Um pouco antes disso, em 81, a gente teve uma queda de 4,3%. E antes disso, o principal solavanco na economia, ele se deu em decorrência da grande crise financeira global, do crash da Bolsa de Nova York em 1929, que impactou a nossa economia, uma queda de 2,1% em 1930 e 3,3% em 1931. Agora, o que é interessante a gente observar aqui? Óbvio que os efeitos da pandemia do novo coronavírus e da consequente paralisação econômica, eles não vão só ser sentidos em 2020. Então, é interessante a gente considerar o bloco 2020, 2021. O tal mundo pós-pandemia, do novo normal, esse tipo de coisa. Vamos pegar então, analisando os 2 anos, a projeção do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Ele diz o seguinte: retração de 9,1% esse ano, certo? Crescimento de 3,6% no ano que vem. Isso dá um saldo, não é assim que se faz essa conta, obviamente, isso é uma conta de padaria, mas dá um saldo de 5,5% de queda, certo? Se nós pegarmos as projeções do Boletim Focus, aqui para usar as do mercado, que não é nem do governo, nem dos órgãos multilaterais, a gente vai ter uma retração de 5,95% esse ano, com um crescimento de 3,5% ano que vem. Então, isso dá menos 2,45%. Só para efeito de comparação, e depois a gente pode estender um pouquinho mais isso, e até para animar o espectador da CNN, o Brasil passou por uma situação pior há alguns anos. Governo Dilma Rousseff, desastrado governo Dilma Rousseff, 2015 e 2016, retração do PIB em 2015, 3,5%, retração do PIB em 2016, 3,3%. Então, a soma é 6,8%, quase 7% de retração. Ou seja, nem no cenário mais pessimista, em relação à pandemia do novo coronavírus, a gente vai ter algo análogo ao que aconteceu em 2015 e 2016, sendo que os outros índices econômicos, então, inflação, na época de Dilma estava acima de 10%, desemprego estava crescendo também, alta histórica de juros. Hoje a gente tem uma baixa histórica na inflação, uma baixa histórica em juros, E os mais vulneráveis estão sendo, pelo menos até o momento, aí, vamos dizer assim, protegidos por um programa de renda mínima que é o auxílio emergencial. Então, existe uma diferença gigantesca aqui e uma situação que está sendo vendida para o grande público como inédita já foi superada em anos anteriores, pelo menos se a gente analisar os números macroeconômicos. Claro que o cenário é diferente, tem a questão de ser uma pandemia global, mas assim, somos brasileiros e não desistimos nunca, né, doutor? Nunca mesmo.
Mas agora os números gritaram, hein, Caio? Porque você torceu eles bastante. A gente pegar uma projeção para o ano que vem é uma projeção muito vaga. Se a projeção do começo do ano para o final do ano, a expectativa do PIB já é algo que muitas vezes sofre uma série de fatores que vão alterar essas projeções, para um ano que vem é uma expectativa muito efêmera. Não dá para a gente calcular isso, para a gente fazer uma expectativa aí na média de que a queda vai ser só 3,5%. Mais uma vez, espero que seja. Espero, do fundo do meu coração, que nós tenhamos uma recuperação econômica rápida. Mas a gente também não pode olhar, Caio, apenas para os números absolutos. A gente precisa ver o que está acontecendo na real economia. E o que está acontecendo na real economia, sempre há uma distinção. Nos Estados Unidos se fala the Wall Street and the Real Street, né, que é a rua onde tem as grandes casas de comércio, seria o equivalente aqui à nossa Faria Lima, e a economia real. Na economia real, o que a gente está vendo agora é um aumento de 26% no número de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nós tivemos, da terceira para a quarta semana de junho, um aumento de 675 mil pessoas desempregadas, um número que chega ao total de 12,428 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Esse número vem se somar à taxa da informalidade, que se mantém estável na pandemia, de fato, passou de 33,9% para 34,5%, mas que ainda é uma taxa extremamente alta para um país como o Brasil. Ora, de fato, nós enfrentamos algumas crises, e a crise do governo Dilma, ela passou e ela está inexoravelmente ligada à crise do ciclo das commodities. Tem um desaquecimento do mercado internacional e a economia do Brasil, infelizmente, é completamente dependente do mercado internacional, porque nós ainda somos uma economia exportadora. E quando o preço da commodity, quando o preço de grãos, de aço, de carvão e de outros bens, eles caem, o Brasil deixa de ter essas receitas, o que se agrava com a enorme crise política que aconteceu na época. Claro que houve uma retomada, mas foi uma retomada muito tímida. Toda a retomada que se esperou durante o governo Temer, e principalmente durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, simplesmente não existiu. Ora, vamos lembrar desse número do ano passado. A projeção chegou a ser um PIB de 3,5% e fechou com 1,1%. Não dá para a gente acreditar que a gente vai ter um milagre. Milagres geralmente não existem e, quando existem, trazem um preço muito grande a ser pago e vai ser pago pela população mais vulnerável das faixas mais baixas do Brasil. Doutor, eu concordo que as previsões elas não são ciência, né? Já tratamos aqui da diferença entre estudos e verdades científicas, né? Mas é que, como você trouxe, aí, como estamos tratando necessariamente de previsões, eu achei que estávamos na mesma página aqui e que eu tinha uma licença poética para trazer outras previsões. Mas, de certa forma, eu acho importante sinalizar um pouco de otimismo para o espectador, até porque quem consome informação só está consumindo pessimismo esses dias. A gente sabe que existe um movimento muito grande de torcida contra o governo que acaba se tornando torcida contra o Brasil. Mas, voltando a falar dos números macroeconômicos, né, é muito importante a gente pontuar os aspectos positivos da situação agora. A gente tem uma situação de juro, né, com uma baixa histórica, com a taxa Selic a 2,25%. Né, com tendência de queda, os analistas estimam que ela vai cair para 2%. Isso coloca a inflação totalmente sob controle. Na verdade, gera um problema que é quase inédito, que é colocar a inflação muito abaixo do centro da meta. Então, isso cria uma necessidade para o Banco Central, inclusive, de se justificar. Só que o lado bom de uma inflação baixa é que a economia não corrói o poder de compra do povo trabalhador, especialmente dos mais vulneráveis. A gente estava falando aqui no fenômeno de bancarização de milhões de pessoas. Né? Imagina, a gente tem milhões e milhões de cidadãos brasileiros que não têm acesso à conta bancária, muito menos a investimentos financeiros. Então, necessariamente, o dinheiro que eles têm perde valor diariamente, certo? Falamos já de inflação, falamos do problema de renda mínima. Em junho, houve um recorde
na arrecadação tributária do governo. Ora, isso é sintomático de uma economia que está aí se recuperando. E você falou, o Brasil realmente tem essa vocação exportadora, somos uma economia exportadora e as estimativas para a balança comercial permanecem acima de 50 bilhões de dólares de superávit. Então percebam que o cenário ele é muito distinto de outras ocasiões. E claro, os números de desemprego são os que mais assustam. Teve um período, no auge da crise, em que 2 milhões de brasileiros perderam os seus empregos de carteira assinada em 5 semanas. Isso é muita coisa. Só que se a gente olha para as projeções, inclusive eu dei uma dessas projeções aqui do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o cenário pessimista falava em dobrar o número de desempregados. Diferente do número do IBGE concreto que você trouxe. A previsão falava no dobro, ou seja, o desemprego saltando para mais de 23%, 24%. E esse é um cenário terrível, mas era um cenário plausível, pelo menos naquela época. Então, as coisas elas estão caminhando. Você criticou aí o crescimento do PIB, mas vamos lembrar que teve retração na participação do setor público, retração de 0,4% na participação do governo nisso. Ou seja, foi um PIB alavancado pelo setor privado, que cresceu 2,2% na formação bruta de capital fixo. Isso é investimento privado. O consumo das famílias cresceu quase 1,8%. A gente teve 640 mil empregos gerados com carteira assinada no passado. Então, é daí que a gente parte. Agora, a gente precisa do auxílio realmente do Congresso Nacional para fazer reformas estruturais e para mexer na coluna da despesa. Isso é o mais importante. Eles estão sempre só preocupados com a arrecadação e fazer o governo federal pagar a conta de estados, municípios e campanhas políticas. É interessante quando a gente fala de inflação, da inflação, porque é aí onde a gente consegue analisar realmente qual é o problema dos números. A inflação realmente está baixa. Inflação basicamente ocorre quando existe muita procura de produtos, essa oferta acaba aumentando o preço e há uma desvalorização do dinheiro, há uma desvalorização da poupança popular. No momento de pandemia, o que acontece? A demanda retraiu completamente. Não há comércio, muito por conta do isolamento social, muito por conta do medo, mas também por conta do comércio internacional. Não é o Brasil que parou, o mundo parou. E, novamente, o Brasil depende do comércio internacional para alavancar as suas receitas, para alavancar os seus ganhos, para alavancar o seu PIB. Então, naturalmente, a inflação deve ficar controlada. Ela deve ficar controlada enquanto não aumentar essa demanda. E, nesse sentido, a injeção de capital na economia pode ter um efeito de abertura de uma compota e isso criar uma inflação muito grande no médio e longo prazo. Então, mais uma vez, é preciso cuidar desses ajustes com muita delicadeza. É preciso que a gente não tenha esse espírito excessivamente otimista para que isso não cause problemas deletérios muito graves na economia. Nós já sabemos que nós somos uma economia frágil, principalmente por conta da nossa desindustrialização que vem acontecendo historicamente, que nos 2 últimos anos foi catastrófica para o pátio industrial do Brasil. Isso põe em xeque até o plano neoliberal. O plano neoliberal é de deixar que a economia cuide dela mesma, que as empresas, sem a interferência do Estado, consigam gerar receitas, consigam gerar empregos. Mas para isso precisa existir o pátio industrial. Precisa existir essas empresas. E o Brasil cada vez mais está dependente só do quê? Da exportação. Debatedores, nosso tempo está acabando. 30 segundos para os argumentos finais. Começo com você, Caio. Eu vou só pontuar, então, algumas questões aí na fala do meu colega. É o seguinte, a demanda, de fato, ela diminui, só que há algumas demandas que são inelásticas, principalmente de produtos de alimentos e bebidas, produtos de higiene básica, isso não muda. Então, quando o governo federal, inclusive, injeta com um programa de renda mínima, um valor aí que fica como um colchão social para as camadas mais vulneráveis da sociedade, ele estimula o mercado interno. Então, não à toa, recorde de arrecadação em junho. E as exportações, elas não mexeram também quase nada, até porque elas se sustentam muito no agronegócio. E o mundo continua necessitando de alimentos.
Então, nesse sentido, a gente continua com um superávit previsto de 55 bilhões. Isso necessariamente fortalece a economia nacional. Eu também queria deixar anotado que um legado positivo do gerenciamento dessa crise pelo governo federal foi justamente a bancarização de milhões e milhões de pessoas. Parece que é um feito inédito na história, na bancarização de 30 milhões de cidadãos num intervalo de 10 ou 15 dias. E isso tem que ser anotado porque era o estímulo que estava faltando para inserir essas pessoas na economia financeira do Brasil. Bruno, seus argumentos finais? É uma bancarização que pode, inclusive, ser completamente perdida se for instituída essa nova CPMF. É interessante você dizer que existe uma demanda inelástica e, na verdade, um dos poucos setores que teve uma alta nesse ano foi o setor de higiene pessoal, talvez por conta dessa inexplicável corrida do papel higiênico no começo da pandemia. A gente viu que não precisou, está tudo bem, mas esse é um ponto interessante. Mas o resto dos setores, Caio, teve uma queda, sim, na demanda muito gritante. Então, é importante a gente olhar esses números realmente, especificamente para cada um dos setores. Quase nenhum subiu a demanda. Obrigada, Bruno. Boa noite. Caio, obrigada. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa.